Seguindo aqui, o mesmo PT que agora critica a nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal tem um passado que o partido faz questão de esconder. Ouçam essa. Em 2003, quando subiu a rampa do Palácio do Planalto, Lula tinha uma preocupação na cabeça e um segurança de campanha a quem recorrer, segundo a Veja. Francisco Baltazar da Silva, de 52 anos, era um policial mediano na Polícia Federal. Seu feito mais marcante na carreira havia sido a chefia da segurança de Lula na campanha de 1989 e em todas as demais seguintes. Com a chegada do petista à presidência, ele tornou-se o poderoso superintendente da Polícia Federal em São Paulo. A nomeação no cargo, no entanto, seguiu-se uma série de escândalos e suspeitas de aparelhamento político na corporação. Baltazar teve auxiliares presos por falcatruas investigadas pela própria PF e convivia com manobras no comando da polícia em Brasília. Dessa história, creio que nós três nos lembramos muito bem, hein, Zé? Pois é, olha, Silvio, a gente vê esse debate todo, mas dá uma tentação danada para os presidentes, para os ministros da Justiça, de comandarem a Polícia Federal. Eu tenho lembrado aqui, apenas por uma força do hábito, né, de dizer que o Ministério da Justiça, ele é o ministério mais antigo, foi criado em 1822 por Dom Pedro, como escritório de assuntos de negócios da Justiça, e foi ocupado ali por nomes importantes. Eu vou só citar alguns nomes aqui que ocuparam o Ministério da Justiça. Por exemplo, Oscar Dias Correia, Jarbas Passarinho, Bernardo Cabral, lembra? O Célio Borja, que assumiu no governo Collor como o ministro-chefe, né? Assim, ó, o ministro-chefe ali dos... Muito bem. Agora sim, de volta. Aí o que acontece? Depois veio Nelson Jobim, o Iris Rezende, o Renan Calheiros assumiu o Ministério da Justiça, e o Aloysio Nunes, o Reale Júnior, o Miguel Reale Júnior, né? O Paulo de Tarso, o Márcio Tomás Basso, o Tarso Genro, José Eduardo Cardoso, Alexandre de Moraes e Osmar Serralho. Para vocês terem uma ideia, no governo Michel Temer foram 4. No curto governo Michel Temer, de 2 anos, 4 ministros da Justiça. Então, apesar da estabilidade do Ministério da Justiça, a instabilidade dos ministros é muito grande. E todos eles tentaram, sim, controlar a Polícia Federal. Agora, o que eu queria alertar, Silvio, isso é muito importante, que diante desta situação, os delegados e a Federação dos Delegados, nós entrevistamos aqui o presidente, Advandir, quer desengavetar um projeto que está no Congresso Nacional de independência da Polícia Federal. Criaria um órgão assim autônomo, como um novo poder. Agora, o principal ponto que eu tenho recebido aqui é o seguinte: esse projeto de independência e de autonomia é fortemente criticado pelos agentes, pelos policiais, pelos papiloscopistas e outras funções da Polícia Federal. Ele é muito pró-delegado, coloca o delegado como chefe geral, dono de investigação e de inquéritos na Polícia Federal. Então é preciso entender que todo mundo aqui defende mesmo a autonomia da Polícia Federal, a Polícia Federal como um órgão de Estado, uma polícia judiciária, provocada inclusive pelo judiciário, né? Então, é independente, tem autonomia, mas não exatamente um projeto para colocar a Polícia Federal de uma forma que não obedeça a ninguém. Para se ter uma ideia, uma prova cabal, Augusto, de que a Polícia Federal ela é indomável, de que logo depois desta movimentação, o que fez o ministro Alexandre de Moraes, determinou, não é pediu não, ele determinou, né, assinou uma sentença, né, que o juiz não pede, ele manda, de que não há como tirar ou substituir os policiais que estão investigando esse inquérito aí de agressões contra o Supremo Tribunal Federal. Eu não sei que diabo é aquilo, né? Aquela coisa Zé, que criaram no Supremo Tribunal Federal para fazer investigação, quer dizer, o Supremo investigando e depois vai denunciar e depois vai sancionar, não sei. Mas, enfim, o ministro do Supremo determinou, ou seja, isso, Zé Maria, Federal, a gente, né, comenta aqui a escolha em 2003, porque muito se fala nesse momento, né, da escolha do Alexandre Ramagem para chefiar a Polícia Federal e toda a polêmica
em volta disso, né, que marcou aquela sexta-feira, a última sexta-feira, um dia que quase abalou a República com a saída de Sérgio Moro pela troca de Maurício Valejo da direção da Polícia Federal. E agora essa escolha que é atribuída como um homem próximo ao general Helena, do Gabinete de Segurança Institucional, José Maria Trindade, lembrou muito aqui aquilo que a gente leu na nossa lauda, de que assim que foi eleito presidente da República e tomou posse, o ex-presidiário Lula nomeou Francisco Baltazar, que era o chefe da campanha dele. O Lula conheceu o Baltazar em 1989, durante a campanha. Eles se tornaram próximos. O Francisco Baltazar se declarava ser fã do ex-presidente, do ex-presidiário, né, como a gente diz aqui. Então, isso não é muito novo, né? É bom olhar para trás, às vezes, e ver também o que o PT fazia. Eu quero continuar um pouco aqui no assunto, Augusto Nunes, e depois o Zé faz aí um arremate. Perfeito. Olha, o PT, ele interferiu o tempo todo nas decisões e nos caminhos aí percorridos pela Polícia Federal. É uma piada o PT festejar o equívoco do Sérgio Moro, que diz, não, ninguém interferiu, nem mesmo os governos que se meteram em patifarias. Aí os governos anteriores, ele não usou esse termo, mas é isso aí, vale. Se meteu em ladruagens, roubalheira, ele podia dizer isso aí. É errado. Repito, o Lula interferiu desde o primeiro dia. O Márcio Tomás Bastos, que era o ministro da Justiça, que não honrou o cargo, já morreu, mas a morte não absolve ninguém dos pecados cometidos em vida. Ele se reunia diariamente com o Paulo Lacerda, diretor da Polícia Federal, e sabia tudo, e evidentemente contava tudo para o Lula. A certa altura, o Lula tirou o Paulo Lacerda da Polícia Federal, porque ele ou queria na ABIN, e estava descontente com o da Polícia Federal e trocou. O Lula fez isso. E a Dilma Rousseff, quando tinha como ministro o José Eduardo Cardoso, tentou fazer isso o tempo todo, interferir na Polícia Federal, obter informações privilegiadas, saber quando é que seria a operação. Ela só sabia, a Dilma só decorou o horário, só sabia que às 6 da manhã poderiam bater na porta da casa dela. A única coisa que ela sabia. Mas tentou, não conseguiu, e agora fica posando de democrata, que nem, meu Deus, nós não faríamos isso. Mas me imagina, quem pertence a uma quadrilha quer saber todos os movimentos da polícia, qualquer polícia. É muito natural que isso aconteça. Então foi esse o erro de informação cometido pelo Sérgio Moro na entrevista de despedida. E que é isso? Eles tentaram tudo e conseguiram no governo Lula. E esse exemplo da nomeação do chefe aqui em São Paulo, muito bem lembrado agora, mostra que ponto chegamos no governo Lula. Ele quis o controle mesmo da Polícia Federal e botou um bandido para ser o diretor aqui em São Paulo. Augusto, só para a gente arrematar aqui o caso, porque eu tenho certeza que esse é um assunto que interessa muito para a audiência dos Pingos nos Is. Você se lembra do ex-juiz Rocha Matos? Lembro, claro. Pois bem, claro, aquele cabeleira branca ali, vendedor de sentença, um tremendo vagabundo, Pois bem, só que o Rocha Matos, e essa história você também se lembra, a gente já trocou muitas ideias sobre isso. Rocha Matos tinha fitas secretas que revelavam conversas de integrantes do PT na época da alta cúpula do PT. Cito aqui, por exemplo, Gilberto Carvalho, secretários municipais da cidade de Santo André, que era administrada por Celso Daniel, que foi assassinado. E ele tinha essas conversas, pessoas do mundo do crime conversavam com integrantes do PT sobre o caso. Um belo dia, eu me recordo aqui, Augusto, durante a CPI dos bingos, que funcionou no Senado quase que concomitantemente, paralelamente à CPI do Mensalão, o juiz Rocha Matos, ele deu a seguinte declaração que, enquanto você falava, rapidamente eu peguei aqui no meu computador. No exercício do cargo de juiz, eu cheguei a ser procurado algumas vezes por uma pessoa chamada Baltazar,
que, mais tarde, soube que era o chefe da segurança do então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em 1989. Ele me pediu que as fitas, por serem gravadas de forma ilegal, deveriam ser destruídas, porque, do contrário, poderiam comprometer e desgastar a imagem do PT. Rocha Matos também deixou claro que Baltazar, delegado da Polícia Federal, jamais mencionou ali o nome do Lula nas suas solicitações. Mas está aí, portanto, só um dado, viu, meu caro Augusto Nunes, para a gente lembrar, né, que o Baltazar, que foi chefe da segurança de campanha do Lula, se conheceram em 89, Lula chegou ao Palácio do Planalto e o nomeou para ser diretor da Polícia Federal. E essa conversa, né, uma pessoa chamada Baltazar... Pois não? Você, como bom jornalista, excelente jornalista, você não faz propaganda de si próprio, mas você é um especialista nesse caso, você tem um livro escrito, e eu tenho certeza que você tem as fitas, porque elas sobreviveram. Ele mandou queimar, né? Mandou destruir. Mas a gente recupera essas fitas aí, continuam circulando pela internet, aí alguém apaga. Eu sei que eu ouvi. Tudo isso, e as conversas são estarrecedoras. A certa altura, eu não me lembro qual é o personagem, mas um dos quadrilheiros de Santo André, que fizeram aquele esquema para roubar ali, eles achacavam empresários de ônibus e conseguiram uma fortuna que era destinada ao partido, e a divergência surgiu porque o Celso Daniel, não é que ele era um homem de bem ali, falando, o que é isso? Não vamos roubar, não. Ele achou errado o jeito de roubar e botar no bolso. Se fosse destinado ao partido, aquela quantia, tudo bem. Mas, voltando a esse caso, a certa altura, um desses personagens cumprimenta a ex-mulher, né? A mulher do Celso Daniel, pelo desempenho dela num programa, se não me engano, da Hebe Camargo, não me lembro. Mas ele falou, olha, você foi muito bem no programa, assim, com um tom debochado, o Silvio me corrige se eu estiver errado, dizendo que ela fez o papel dela, o numerito direitinho, para livrar a cara dos que sabiam o que aconteceu. Eu não responsabilizo o Lula pela morte do Celso Daniel, não tenho meios de dizer isso. Agora, o PT, o que tem de gente que sabia tudo e sabe e nunca falou, é uma grandeza. O Silvio é que sabe disso, que tem um livro. Fala o nome do livro aí, ô Silvio Navarro. Você já fez a minha propaganda involuntariamente aqui, Augusto. Muito bem lembrado, você lembrou muito bem aqui de diversas passagens. E aí, só para a gente deixar claro, de fato, era um programa da Hebe Camargo, e a expressão que foi usada na conversa dela com o Gilberto Carvalho é que ela tinha feito muito bem o papel da viuvinha.